Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver nos ouvindo. Tudo bem com você, meu irmão? Eu espero sinceramente que você esteja bem e que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, enfim, sobre a sua vida. Amados, ainda continuo doente, então dias eu gravo, dias eu não gravo. Para mim é mais fácil às vezes gravar a leitura compartilhada porque é só ler, não é? O restante eu tenho que escrever, né? Eu tenho que ler uma mensagem, ou ler um livro, fazer um estudo, escrever as mensagens. E por causa da trombose, né? Nos últimos dias tem sido complicado para mim ficar muito tempo sentada. Então peço desculpas, mas enquanto não chega alimento novo, vamos dizer assim, vai forçando na nossa playlist ali das mensagens, dos devocionais. Há vários assuntos ali que são bastante pertinentes. Nós temos aí a playlist, né, do sabático, que eu ainda não terminei, mas eu vou terminar esse assunto, que fala sobre a igreja narcisista. Temos aí uma playlist completa sobre a oração intercessória. Vamos falar sobre o que é oração intercessória. Depois nós temos aí também, deixa eu lembrar, a playlist sobre esgotamento espiritual. Enfim, nós temos uma gama de diversidade de assuntos aqui que de repente pode ir de encontro àquilo que você necessita para o seu aprendizado no que se refere ao conhecimento cristão e espiritual. Amém? Nós vamos falar hoje sobre um assunto bastante pertinente. Eu creio que tudo que se refere às escrituras, para que nós possamos entender e praticar, né, colocar na nossa praxis de vida, sempre é pertinente. Nós vamos falar um pouco sobre o medo, né? O título da nossa mensagem é "O medo nos leva a lugares piores do que nós já estamos", ok? Vamos lá então. Aliás, o medo nem te faz sair do lugar, né? Mas é aqui uma metáforazinha para que nós possamos entender o que o medo faz conosco. Vamos então à palavra do Senhor que se encontra na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é aperfeiçoado em amor. Vamos lá então em Jó, vamos lá para o Velho Testamento, Jó capítulo 3, versículo 25. Pois aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu mais receava me aconteceu. Voltemos lá para a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 20. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amém? Amados, antes de nós começarmos a falar sobre o medo, a destrinchar sobre o que é medo, o que esse medo produz em nós e como nós devemos evitá-lo, vamos tentar fazer uma diferença entre medo e temor. No livro de Provérbios, no capítulo 9, no versículo 10, está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Não é? Fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí é que, se nós formos falar assim, mas pastora, temor e ter medo não é a mesma coisa? Se nós formos olhar de maneira simples, dentro do dicionário da nossa língua portuguesa, você vai acreditar que temor e ter medo são sinônimas, são similares, mas não são, tá? Para que, o cristão, o que significa temor e o que significa ter medo. Vamos diferenciar primeiro o temor. Para quê? Para que você não acredite que você tem que servir a Deus com medo, ok? O significado de temor a Deus ele está na obediência e nós cumprimos as regras estabelecidas pela doutrina que o Senhor Jesus Cristo, pelo que Deus mandou, e depois o Senhor Jesus Cristo veio e restabeleceu a nova aliança, ok? Algumas pessoas, como eu falei, vai acreditar que esse temor a Deus está relacionado com o medo de ser julgado e lançado no inferno, de ser condenado para a morte eterna, né? Caso a gente não cumpra os seus mandamentos. Não é bem assim, irmão. Parece, mas não é. Existem duas palavras lá no Velho Testamento e nós vamos falar em hebraico, utilizada para descrever a palavra temor, que é pakad, que significa medo numa forma geral, e irá, um temor mais reverencial associado à autoridade, poder e santidade. No grego, e nós vamos
vê lá que está no versículo que está em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 5, que diz: eu, porém, vos mostrarei a quem você deve temer. Esse temer aqui não é ter medo, vem da palavra fóbio, que é a raiz da palavra relacionada a fobia. Essa palavra é encontrada há cerca de 12 vezes, várias vezes no capítulo 12, né? 12 vezes, capítulo 12 de Lucas, Evangelho de Lucas, né? Da Nova Aliança. E ela é encontrada várias vezes, o capítulo no qual Jesus define o que é temor do Senhor, tá? Então, Jesus vai trazer a ideia lá da palavra hebraica, iarar, que significa um temor reverencial. Então, quando a Bíblia fala o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele está dizendo o seguinte: ter reverência ao Senhor é reconhecê-lo como autoridade, poder e santidade sobre a nossa vida. Então, traduzindo de uma forma simbólica, o que o autor do livro do Provérbios quer dizer para mim e para você? Quando vamos ler, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos tirar a palavra temor e vamos colocar o significado, né, do que está em hebraico. Vamos lá então, tira só a palavra temor. O reconhecimento de Deus como autoridade que tem poder e santidade é o princípio da sabedoria. Lindo, não é, irmãos? Quando a gente começa a entender, estudar as Escrituras e entender, nós vamos o quê? Saber que Deus não exige de você e de mim medo. Se eu e você servirmos a Deus por ter medo ao inferno, a gente vai acabar no inferno se continuarmos levando a nossa vida assim até o último dia de suspiro da nossa vida. Por quê? Porque nós não respeitamos a Deus, nós só temos medo de ser lançado no inferno. E a Bíblia fala que o medo produz tormento. Nós vamos explicar isso aí também. Lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, que Jesus Cristo fala no versículo 12, capítulo 12, versículo 5, ele vai dizer o quê? O temor que ele está falando aqui é esse do vamos de novo falar. Iarar, que é a palavra em hebraico, tá? É o temor santo e reverencial a Deus. Ele diz: eu, porém, vos mostrarei a quem você deve aqui temer. Aqui ele fez um trocadilho. Não é ter medo, é temer, é reconhecer a autoridade, poder, tá? Quando eu e você reconhecemos a autoridade, poder e santidade em Deus, ok? É outra coisa, Eu, porém, disse Jesus, vos mostrarei a quem você deve reconhecer a autoridade, poder e santidade, ok? Aí ele diz: reconheça essa autoridade, esse poder, essa santidade naquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Ou seja, quem é que tem poder, autoridade e santidade para lançar ou tirar nossa alma do inferno? Só Deus. Nós vamos explicar. Entendido agora um pouquinho a diferença de temor e ter medo, vamos partir para o que é medo. Aquele medo que as Escrituras, no primeiro versículo, a referência que nós vemos de Epístola de João, 1 João capítulo 4, versículo 18. O amor não tem temor, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo produz tormento, e aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós vamos dissecar esse versículo agora, mas antes disso, vamos entender o que é ter medo. Então, entendeu? Temor é reverência, é reconhecer a autoridade, o poder e a santidade daquele que pode botar a sua alma no céu ou tirar de lá, daquele que pode botar a sua alma no inferno ou tirar de lá. Quem pode fazer isso? Eu? Não. Quem pode fazer isso? Seus pais? Não. Líder religioso? Não. Seu professor? Não. O diabo? Não. Quem pode fazer isso é só Deus. Então é a Ele que nós devemos o quê? Reconhecer poder, santidade e autoridade. Então, nas entrelinhas, quando a Bíblia faz esse trocadilho no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, que Jesus Cristo fala: eu, porém, vos mostrarei quem que você tem que ter temor, ele está dizendo o seguinte: você está tendo medo daquilo que você não devia ter. Porque qualquer outro tipo de medo, seja o medo real ou irreal, esse medo, seja real ou irreal, não tem poder nem autoridade para tirar a sua alma, matar a sua alma e colocar ela no inferno, ou tirar ela de lá e botar no céu ou tirar de lá. O único que tem esse poder é Deus. Aí ele faz o trocadilho: você devia temer ele, mas ele não quer que você tenha medo dele, ele quer que você tenha
autoridade, reconheça a autoridade, poder e santidade de Deus e reverencie Deus por esse poder e por essa santidade. Não é aqui que você tem que reconhecer, mas nós vamos entender que sabendo disso a gente fica um pouco mais aliviada. Eu fico. E você? O que é medo então, pastor? Agora nós vamos entender o que é medo. Já diferenciamos o temor do medo, entendemos o que é temor, agora vamos entender o que é medo. O medo, irmãos, não é uma coisa ruim. O Senhor Deus nos fez e colocou a capacidade de ter medo em nós. Por quê? Porque o medo é um mecanismo de defesa. O medo é uma sensação do nosso organismo em consequência da liberação de hormônios, como a adrenalina, que causa imediata aceleração nos nossos batimentos cardíacos. Ele acelera o nosso organismo. E por que ele acelera? Ele acelera como uma resposta do nosso organismo a um estímulo averso, externo ou interno. Esse estímulo averso pode ser físico ou mental, cuja função é o quê? Preparar a mim e você para uma possível luta ou fuga daquilo que nós possivelmente vamos enfrentar. Ou seja, o medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação eventual de perigo. O medo foi colocado por Deus em nós para que nós percebêssemos um perigo e esse medo acionasse a adrenalina e acelerasse o nosso coração para quê? Para não dar aquela sensação de, sabe, quando você tá no tempo do frio, que você liga o carro, você não espera ele aquecer e ele não pega de jeito nenhum? Então, quando a gente tem medo, esse medo, entre aspas, trabalha na adrenalina, a adrenalina acelera o nosso coração, que é o nosso motor, né? O nosso motor, que é o coração, ele acelera para quê? Para quando a gente correr, não afogar como o motor do carro. Se você ligar ele no inverno e ele tiver tudo frio o carro, você vai afogar seu carro porque ele não vai ligar, não é isso? Eu não entendo muito de carro, mas eu quero que você entenda a metáfora que eu estou fazendo aqui para você. Então, o medo é um estado emocional. E lembra lá da mensagem que eu falei que nós tivemos para você alguns dias atrás, fala, não devemos viver por emoção ou sentimento, mas por fé. Aqui, ó, o medo é um estado emocional. Esse estado emocional, o estado emocional quando cristaliza, ou seja, quando ele se torna uma prática, quando ele se torna um valor, ele se torna um sentimento dentro de você, e esse é perigoso. Nós vamos falar um pouco lá mais à frente. Se o seu medo, ele passa de um estado emocional para um sentimento, você vai ter sérios problemas psíquicos, tá? Então, a ideia de que algo ou alguma coisa possa nos ameaçar a segurança, a nossa vida ou de alguém que a gente ama, faz com que o nosso cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos e biológicos que provocam a reação que caracteriza o quê? O medo. Para quê? Para a gente fugir, se necessário for, ou temos força o suficiente, porque o medo também, ele faz com que se nós partimos para um enfrentamento, nós tenhamos uma força maior, uma coragem maior para enfrentar as adversidades que tem causado esse medo, tá? Esta resposta bioquímica de lutar ou fugir, ela começa nas amígdalas, né? Que é um feixe de neurônio em forma de amêndoa que faz parte do nosso sistema límbico. Ou seja, é algo natural nosso. Então a gente não é por qualquer medo que a gente tem que sair correndo, não. O medo é normal, é um sistema, um mecanismo de defesa que está intrínseco em nós. O que é errado? É o excesso de medo. E o que nós vamos fazer com esse medo? Vamos enfrentar ele de forma racional ou irracional, tá? O medo desempenha, irmãos, um papel importante no processo das nossas emoções, tá? Na sua função primordial e biológica, o medo é considerado por especialistas, ou seja, psiquiatras, neurocientistas, psicólogos, algo natural e saudável. Afinal, o medo costuma nos afastar de situações que potencialmente sejam perigosas e que representam uma ameaça para a nossa sobrevivência ou a sobrevivência dos nossos entes queridos. Como assim, pastora? Vamos ver? A minha sobrinha, quando era pequena, ela tinha uma danura para enfiar o dedo na tomada. Então a gente comprou aquelas coisinhas para enfiar, para colocar na tomada, para ela não enfiar o dedo, né? Porque você já viu o tamanho do dedo de uma criança, dependendo da idade dessa criança, o dedo encaixa lá na perfeição dentro da tomada.
E eu não sei o que aconteceu um dia, aquele tampador da tomada lá, porque a tomada era perto do rodapé, saiu e a bichinha meteu o dedo lá. Ela tinha tanto gosto de enfiar o dedo lá que ela enfiou. Ela tomou um choque. E o medo foi tão grande, produzindo. Toda vez que ela olhava a tomada, eu falava: e aí, Kim, você quer enfiar o dedo na tomada? Não, tia Kenny, eu não quero enfiar, não. O que eu quero falar para os irmãos? O medo, aqui nesse exemplo que eu estou dando para você, infelizmente, ela precisou experienciar, né, a consequência para depois ter o medo, que nós venhamos aprender, irmãos, por observação e não pela prática, tá? Você não espera você tomar um choque para você aprender na vida, não, ou ver seu irmão tomando um choque, que a dor é diminuída, tá? Das experiências. Então, nunca mais toda vez que ela olhava naquela tomada, a gente não precisava mais botar o protetor, porque ela só de olhar na tomada, ela ficava assim, a olhar pro dedinho, né? Porque queimou ao redor do dedinho tudo, graças a Deus não aconteceu nada de grave, né? Ela olhava e ficava assim: ai, tia, dodói, faz dodói. Então, esse medo é um mecanismo de defesa. Nunca mais ela bota a mão lá, irmão. Por quê? Porque o medo vai fazer com que ela traga à memória dela toda a sensação que ela teve e ela vai fugir. Lembra que o medo é uma sensação que te leva à luta ou à fuga? Nesse sentido aqui, ela vai fugir. É igual você, o bandido fala pra você assim, ó: corre que não eu vou te pegar. Você não vai ficar lá, menos se você ter algum problema de pânico, ficar paralisado, você vai fugir, né? Então, esse mecanismo de lutar para enfrentar essas situações de fuga, né, para ficar bem longe delas, é o medo que produz. Por quê? Porque nesse momento que a adrenalina faz o nosso coração engolei a língua. Acelerar, agora falei. Causa um estresse, mas também esse estresse aqui ainda não é o estresse patológico nem o medo patológico, mas é o que? A reação bioquímica normal daquilo que Deus nos criou para fazer, que é nos defender de um perigo iminente, tá? Qualquer sensação de ameaça, né, que gere medo, seja ela física ou psicológica ou moral. Algumas vezes as pessoas vão sofrer um medo moral, irmão. Sabe quando a pessoa, você tá na escola, que você sofre bullying, a pessoa passa vergonha em você chega na porta da escola, você lembra da situação, você tem medo de entrar porque você tem medo de sentir vergonha, medo de passar. Isso é uma situação tanto psicológica quanto moral, tá? Algumas vezes as pessoas dão outros nomes para essa sensação, como apreensão, preocupação, ansiedade, angústia e por aí afora. Tudo isso é o que? São ramificações do medo, o estresse, a apreensão, preocupação, ansiedade e angústia, tá? No entanto, todas essas coisas que eu falei agora são emoções ligadas ao medo, consequência do medo. Então, basicamente, tá? O medo é basicamente a maneira com que nosso corpo encontra de nos preparar para algo que nos represente uma ameaça ou um perigo. Segundo a psicanálise, o Freud, ele fala o seguinte: o medo pode ter uma fase de indeterminação, que é a angústia, tá? Ele vai dar um outro tipo aqui de conceito para medo. Ele fala que quando a gente não decide, tá? Sabe aquela ideia de ficar em cima do muro? Eu não sei se eu vou para a direita, se eu for para a esquerda, e você fica ali na indecisão. Que esse estágio de indecisão, né, é o medo. Ou seja, é uma falta, você não tomou decisão, então essa falta de tomada de decisão, essa indeterminação vai deixar você com medo. Quem sabe não foi essa ideia que o Senhor Jesus Cristo quis dizer lá em Apocalipse: antes você fosse quente ou frio, mas você é morno, eu vou te vomitar, né? Porque se você não toma uma decisão e fica em cima do famoso muro, deixa eu te falar para você, é pior, tá? Assim, irmão, segundo Freud, anular o medo, fingir que ele não existe, né? Não observando o que ele causa, os sentimentos que ele vai produzir, piorar sua condição, seja física ou psicológica, tá? Pode levar a quadros de depressão, ansiedade patológica e outros distúrbios emocionais que a gente, assim, nem pode fazer ideia. E a pessoa fica presa a esse sentimento, tá? A inteligência emocional, que é o campo que estuda as emoções de maneira inteligente, relacionando a vários campos da filosofia e da psicologia, considera 2 tipos de medos: o medo real, que nos protege dos perigos reais, e os medos irreais, ou seja, não tem nada para acontecer, mas a gente tem medo. São esses medos que a nossa mente
cria e nos impede de crescer, impede que o indivíduo que tem esse medo irracional explore o seu potencial máximo. Por quê? Porque o medo paralisa, irmão. Quando você não toma uma decisão, aqui, de acordo com Freud, né, e a gente vai entender que realmente a não tomada de decisão é o medo em ação, tá? A gente não produz, a gente fica parado e congela e perde potencial. E você tem aquela sensação que você estava dentro de um filme que estava tudo transcorrendo normal, mas quando você fica paralisado, parece que você foi jogado fora da película, está sentado no cinema, vendo todo mundo viver na telinha, a vida vai passando enquanto você está estagnado. É isso que o medo faz, tá? Então, vamos entrar lá de novo, vamos tentar esmiuçar o versículo da primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 18. O amor não tem medo, antes perfeito amor lança fora todo medo. Veja, o Senhor fala aqui, através do apóstolo João, ok? Que quando o medo chega, a gente tem que pegar ele, irmão, e lançar fora. A Bíblia não fala que a gente não vai ter medo, e quando esse medo aqui não é um medo bioquímico, esse medo aqui do primeiro epístola de João, capítulo 4, versículo 18, irmãos, é o medo irracional. Ele fala, ó, no amor não há temor. Daqui a pouco a gente vai explicar isso. Eu quero explicar primeiro que quando o medo chegar, você lança fora, tá? Antes, perfeito amor, lança fora todo medo. Quando o medo vem, porque o medo vai vir, irmão, o medo irracional, aí eu não vejo, eu oro, eu confio muito em Deus, tá bem, você é santarrona, você é santarrão, então essa mensagem não é pra você. Tô falando de pessoas como eu e como outros que sentem medo e têm coragem de assumir que uma das piores formas de fazer o medo crescer é dizer que ele não existe. E a Bíblia ainda fala, assim, ó, não ignoreis os ardis do mal. Mas tem crente que adora ignorar os ardis, né? Vou até procurar esse versículo aqui, que é para você gravar na sua cabeça. Não ignorar os ardis do mal. Olha, esse versículo está em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 11. Porque não ignoramos os seus ardis. Ardis de quem? Os ardis do diabo. Os ardis do diabo é o quê? Maus pensamentos, é te lançar medo irracional. Então, se você ignorar o medo que você está sentindo, eu só tenho uma notícia para te falar. Você está obedecendo ao diabo. Então para de querer ser super crente. Crente não é Mulher Maravilha nem super-homem, tá? Crente é codependente de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, glória a Deus, eu espero que seja para sempre, tá? Então, quando o amor chega em nós crentes normais e não super crente, Mulher Maravilha e super-homem, o que nós devemos fazer? Pegar este amor e lançar fora. O que eu vou fazer? Medo. Pegar esse medo e lançar fora. Peraí, eu tô com medo. Vou orar, vou ver se o medo... Primeiro eu vejo se o medo é real. Tá, eu tô com medo de, se eu atravessar a rua, porque eu tô com trombose, minha locomoção tá baixa, meus reflexos tá bom, mas a minha mobilidade tá comprometida. E se eu tô com medo de atravessar a rua, porque tá passando carro demais, eu posso ser atropelado. Isso é um medo real ou irreal? É um medo real. Como é que eu resolvo? Não atravesso fora da faixa. Atravesso quando o sinal estiver aberto para mim, porque eu vou ter, pelo menos na teoria, um tempo razoável para atravessar. Ou então eu peço alguém para atravessar comigo. Resolvi o problema. Então eu peguei o medo e lancei ele fora. Quando eu encontro uma solução para resolver aquele medo, eu peguei esse medo e obedeci o que está escrito nas Escrituras. Eu lancei esse medo fora. Porque se eu não lançar esse medo fora, a Bíblia fala que no mesmo versículo, que o medo ele traz consigo a pena. Tá? O que é a pena? Não é pena de galinha, tá, irmão? E não é ter dó das pessoas. Então a palavra pena aqui é no sentido de punição, sentença, que é atribuída àquela pessoa. Vamos lá entender de novo. Se você tem medo, não pegou ele e lançou fora, tá negando que tem medo, tá escondendo, tá mentindo para você e pro outro que você não tem medo, você se sentenciou. Como assim, pastora? Você acabou de se julgar e sentenciar a uma prisão sem muro. É a pior prisão que existe. Você agora se sentenciou a sentir angústia, sofrimento, padecimento e dor. Por quê? Porque você não tem, não é? Você não está mentindo para você mesmo que você não tem medo e que você não. E você, como você mente? Quando a gente esconde que a gente tem medo, a primeira reação é esconder. Se eu vou esconder, logo eu não vou entrar em ação para pegar o medo e lançar fora, que é a atitude que a Bíblia manda eu ter.
E o que eu vou fazer? Eu vou ter medo, vou esconder, vou mentir para mim mesmo, e aquilo que a gente esconde, tá? Como é que a gente vai resolver se a gente nega que ele existe? Pra gente resolver um problema, a gente tem que aceitar que ele é um problema que existe em nós. Pode ser um problema real ou um problema irreal que nasceu no centro da nossa psique. A gente precisa resolver. Esconder não vai resolver o problema. Eu tenho pavor de quando a pessoa fala assim, vamos botar uma pedra nesse assunto? Ô, meu querido, determinado tipo de problema, você bota ele debaixo da pedra, querido, a força do problema que você não resolveu é tremendamente mais poderosa do que uma pedra sobre ela. É mais poderosa do que a pedra que te abriu o sepulcro para Lázaro sair e Jesus sair. Porque se você não resolver o problema, ele retorna para você. A Bíblia fala assim, olha, tenho contra você que deixaste o primeiro amor. Volta lá onde você deixou e pega, quer dizer, você vai ter que retornar no passado e resolver o que aconteceu lá para trazer aqui para frente e continuar a jornada. Pare de se enganar, tente trabalhar os seus medos, os seus receios, os seus temores. Pega esse medo e lança fora. Pastora, como é que eu lanço fora? Vou repetir. Analisando, batendo de frente, olhando para o medo dentro dos olhos dele, falando, rapaz, vamos conversar que eu preciso resolver. Como eu vou cuidar de você? Veja que o pequeno exemplo que eu trouxe para você. Estou com trombose, não posso atravessar a rua porque minha mobilidade é fraca, apesar dos meus estímulos estarem tranquilos. Mas a minha mobilidade, ela não é confiável. Então eu não posso atravessar uma rua correndo porque minha mente vai correr, mas as pernas vão ficar paradas por causa da trombose. Então o que eu faço? Vai ter um medo, um receio de atravessar a rua? Esse medo é real ou é real? É um medo real. O que eu posso resolver com ele? Pegar ele e lançar fora. Eu pego ele e lanço fora, tá bem? Então quando eu pego esse medo e lanço fora, eu resolvi o problema, eu vou passar na faixa, ou vou pedir alguém para me ajudar a atravessar a rua. Então eu peguei esse medo e lancei fora. Aí você fala assim para mim, mas pastora, você lançou um medo real fora, é muito fácil, quero ver lançar um irreal, psicológico. Verdade, irmão, esse é o mais difícil, tá? Porque uma pessoa que foi espancada, uma pessoa viciada em crack, cocaína, alcoólatra, tem algo psicológico atrás disso. Uma pessoa que foi abusada sexualmente, uma pessoa que foi estuprada, isso é um medo, irmão. Lá quando aconteceu foi real, mas a pessoa tem, a psique da pessoa, quando ela esconde, porque são determinados tipos de trauma que traz vergonha da pessoa falar sobre ele, né? Traz sentimento de culpa. Então ela nega para ela que aconteceu e ela acaba ajudando o cérebro a esconder isso lá no mais abissal da sua consciência. Só que o que a boca não fala, o corpo traz para fora. Você começa a sentir dores assim que comprovadamente não é médico, mas é psicológico. E aí o que acontece? Esse tipo de medo vem e a gente não tem coragem de falar sobre ele. Como é que eu pego, por exemplo, uma pessoa que foi abusada sexualmente e o medo dela, como é que eu lanço esse medo fora? Ela vai ter que enfrentar isso, irmão. É triste. Uma pessoa que foi estuprada vai ter que enfrentar. Uma pessoa que foi espancada a vida inteira vai ter que enfrentar o medo, sabe? O medo. Porque já viu, tem uma história, eu gosto muito de contar histórias para que vocês possam entender, que fala que um cara pegou um cachorro de rua e o cachorro foi tão maltratado, tão espancado, que quando ele trouxe o cachorro para casa, só dele ir na direção do cachorro e tentar pegar o cachorro já tremia de medo e começava a chorar. Porque a lembrança da surra trazia o medo nele de apanhar de novo, a dor de volta. Então a pessoa, para falar sobre isso, ela vai reviver o medo. E aí tem gente que fala assim pra pessoa, não esquece isso, deixa isso lá no passado. Irmão, isso é conselho do diabo. Elias, quando entrou na caverna, que ele estava com medo de Jezabel, o que foi que Deus fez? Foi lá conversar com ele, para ele botar para fora. Elias falou assim, Senhor, eu tive zelo pela tua coisa, só eu fiquei e agora querem me matar. Elias botou para fora. Isso não é conselho de Deus. Deus não manda você guardar nada, principalmente dor. Por quê? Porque quando você guarda essa dor no seu coração, esse medo no seu coração, você se sentencia. Então, esse é versículo, porque ter medo traz consigo a pena.
traz consigo a pena. E essa pena que não é pena de galinha nem pena de ter dó, é pena de punição, de sentença. Você se sentencia a sofrer mais uma vez e mais uma vez esse medo, mais uma vez esse estrupo, mais uma vez esse abuso, mais uma vez esse espancamento. Entende, irmão? Por isso que você tem que lançar fora todo medo. Aí nós vamos voltar lá, no amor não há temor. O amor não tem medo. Uma pessoa que tem medo, irmão, ela tá gastando toda a sua energia revivendo o trauma, revivendo aqueles temores, que ela não tem tempo para cuidar, que amor é cuidar, compreender, respeitar e responsabilizar. Porque amor não é sentimento, irmão, amor é atitude, amor é ação, tá? Então, se a pessoa tem medo, ela tá com todo o seu sistema físico, psicológico, bioquímico em alerta. Por quê? Porque quando a gente tem medo, ele não fica só... Quando a gente fala que é um medo irracional, irmão, não é porque você não vai sentir ele no físico. Vai sim, ele nasce no físico, depois ele pula pro racional. E você tá sentindo as duas coisas, o medo, o sistema psicossomático no corpo, na pele desse medo, ok? E não consegue enfrentar. Por quê? Porque não está assumindo aquilo que você está escondendo. Então tem que pegar esse medo e lançar fora, como diz a Escritura. E por que no amor não tem medo? Porque quando você ama, irmão, você confia em Deus. Lembra lá que temor de Deus é reconhecer a autoridade, poder e santidade de Deus. E para que você vai reconhecer a autoridade, poder e santidade de Deus? Que é o temor. Quando eu e você reconhecemos o poder e a santidade de Deus, a gente reconhece que Deus é aquele que ressuscita mortos, que Deus é aquele que tem poder para te colocar no inferno e tirar de lá, que Deus é aquele que tem poder para te colocar no céu e tirar de lá. Ora, se alguém tem tamanho poder, ninguém mais além de Deus tem poder para te dar a vida ou tirar a vida, quem é o medo diante de Deus? Entende, irmão? Porque quando você ama, você não tem medo? O medo, irmão, aí fala assim, ó, aquele que tem medo não é aperfeiçoado em amor. Por quê? Porque você ainda não conseguiu, me perdoa, eu te falo com todo o coração, meu sentimento, já passei por isso, já fiquei com raiva quando alguém falou isso pra mim, se eu tava com medo é porque eu não tinha confiança em Deus 100%, irmão. Receba essa palavra com todo amor e carinho de quem já viveu a indignação de ouvir isso. Eu não falo para que você fique indignado e com raiva, é para que você entenda que você tá gastando toda a sua energia para ter medo. E quando nós voltamos toda a nossa energia para ter medo, a gente é sinal de que a gente aquela coisa assim, Deus pode todas as coisas, mas, entende, irmão, o que eu quero dizer? Vem a adversativa aqui, ó, Deus pode tudo, mas irmã, e não existe esse mas. Deus pode tudo, ponto, não tem mais. Não tem mais, não tem porém, não tem entretanto, não tem todavia. A adversativa não é para Deus quando a gente fala do amor, do poder e da soberania de Deus. Deus é amor e ponto, Deus tem poder e ponto, Deus é santo e ponto. Entende? Então, por que no verdadeiro quem ama não é aperfeiçoado em amor? Veja, as Escrituras não falam que eu e você não temos amor quando a gente tem medo. Só fala o quê? Que a gente não é maduro ainda o suficiente para deixar de ter medo. Então, quando a Bíblia fala isso, a Bíblia não está dizendo para você assim, olha, Kenny, você não ama porque você tem medo. Não é isso. A Bíblia diz que você ainda não é maduro, perfeito, que essa palavra aqui, ó, não é perfeito, não é aperfeiçoado, não está falando para você que você tem que ter um amor perfeito. Aqui, perfeito é no sentido de amadurecimento, que você vai crescendo, crescendo, crescendo em amadurecimento, e ter uma maturidade espiritual. Lembra lá do que Paulo falou, que quando a gente é bebê na fé, a gente toma um leitinho e depois, à medida que a gente vai crescendo, a nossa comida vai se tornando mais sólida, mais picante? É nesse sentido aqui, de maturidade. Então, quando falo que quem tem medo não é aperfeiçoado em amor, trocando em miúdos aqui, tá dizendo que, olha, quem tem medo ainda está engatinhando no amor, ainda não conhece na inteireza o Deus que ele serve. Por isso que muitas vezes a pessoa tem medo e vergonha de assumir que tem medo, porque não quer mostrar para as pessoas que não tem intimidade com Deus. Irmão, não faz isso, porque quando você esconde que você tem medo, por vergonha de mostrar que você ainda não é aperfeiçoado em amor,
vou te dizer uma coisa aqui para você. Você vai continuar não sendo aperfeiçoado no amor enquanto você não assumir. Lembra lá? Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Você não confessou, como é que você vai alcançar a misericórdia? Quem que alcançar? Então vamos lá. No amor não há temor. Por quê? Porque quem tem medo é porque não é aquele Deus que eu sirvo. Ele é Deus, ele tem autoridade, ele é santo, mas quando vem o mas, o medo toma conta. Se o medo fala assim, antes o perfeito amor, quando a gente ama, a gente vê um medo na gente, com medo irreal, a gente olha e fala assim, mas peraí, o mesmo Espírito Santo de Deus que habita em mim foi o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos. Ora, se ele habita em mim e ele ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos, por que eu vou ter medo? Isso aqui é lançar fora do amor irreal. É fé. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que você tem que ler a palavra de Deus todo dia. Aí eu li a Bíblia toda, agora precisa ler mais. Ai, tadinha, irmã, inocente. Sabe de nada, inocente. A mesma água que você bebeu ontem, você bebe hoje? Não, todo dia você bebe um copo d'água diferente. A palavra de Deus não é comparada à água? Todo dia você come um pão diferente. A palavra de Deus não é considerada alimento, pão? Então por que você quer ler a Bíblia uma vez só e achar que já tá bom, não precisa ler mais? Não é bem assim não, irmão. Alimentar todo dia na palavra de Deus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, tá? E que o crente ele tem que viver pela fé. Se ele não viver pela fé, a minha alma não tem prazer nele. Então, quando eu pego fora, é porque eu tenho fé plena no Senhor. Mas vai haver medos, irmãos, que nós vamos precisar da ajuda do próprio Deus, do Espírito Santo, para que a gente venha assumir, confessar esse medo, para que a gente possa pegar, resolver ele e lançar fora. Deixa eu só falar uma coisa para você. Quando você ora para esse tipo de medo, Deus vai te dar estratégia para você pegar e lançar fora. Porque aqui diz, o perfeito amor lança fora. É você e eu que vamos ter que lançar os nossos medos fora. Você pode contar para o pastor, você pode contar para o psiquiatra, você pode contar para o psicólogo, para sua mãe, para o melhor amigo, seus medos. Mas quem vai ter que lançar ele fora é você e eu. A responsabilidade é nossa, não é do outro. Amém, irmãos? Então lembra, por que o medo, quem tem medo não é aperfeiçoado de amor? Porque o medo traz a sentença, a pena. Sabe quando você vai no juiz e ele te julga e fala assim, você tem 10 anos de prisão? Então quando você não pega o medo e lança fora, você está te dando uma sentença. E o que é pior, uma sentença em branco. Porque tem gente que está presa, irmão, nas drogas, na cachaça, há anos, mais de 20 anos. Ou seja, olha, o medo te levou a lugares piores ou não levou para lugares piores? Você está aí sentindo medo 1, 2, 3, 4, 20 anos amedrontado, 20 anos sem conseguir domínio próprio para pegar esse medo, confiar no Senhor e Salvador da sua alma, olhar e falar, se o Espírito Santo de Deus que habita em mim ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, ele vai me ressuscitar e vai me ajudar a pegar esse medo e lançar fora, como diz em 1 João capítulo 4, versículo 18. Eu vou pegar esse medo e eu vou lançar ele fora, porque se eu não lançar ele vai me trazer punição, ele vai me trazer sentença, e a Bíblia fala que o medo produz tormento, e a Bíblia é fiel e verdadeira. O tormento é a sua punição, enquanto você não precisa enfrentar o medo. O medo, irmão, ele traz sintomas físicos. Pode ser irreal que ele vai trazer sintomas físicos. Ansiedade, angústia, fobia. Ela vai trazer dor no estômago, vai trazer gastrite, uma série de problemas físicos, tá? Palpitação, sudorese, tremores, sensação de falta de ar, sufocamento, parestesia, tontura, náusea, dor. Sabia que a náusea é vontade de vomitar? O medo te dá vontade de vomitar, irmão. Dor, aperto no peito, inclusive você pode infartar, literalmente. E isso, irmão, entre outros problemas cognitivos que são comuns, né? A sensação de morte iminente, gente que tem medo de apagar a luz para dormir. Gente que tem medo da morte, é cristão e sabe que crente não morre. Ele sai dessa vida para o céu, mas ele tem medo de morrer, não entendi. Todo mundo quer conhecer Jesus, mas quando fala vai morrer, não quer morrer. Como assim, irmão? A morte não deve ser uma coisa boa para a gente enfrentar, mas nós temos uma esperança maior. Qual que é a esperança?
A morte é só a passagem dessa vida para uma vida eterna com o Senhor Jesus Cristo, se é que você aceitou Jesus Cristo como seu único salvador, suficiente salvador da sua vida. Se você está me ouvindo agora e não aceitou Jesus Cristo como seu único suficiente salvador, aceite-o agora em nome de Jesus. Faça a sua confissão de fé e diz: Senhor, eu aceito seu Filho Jesus Cristo e o sacrifício dele na cruz para salvar minha alma. Escreve meu nome no livro da vida. E Deus vai começar a fazer uma obra na sua vida. Amém? Amados, voltando lá no enfrentamento ao medo. Primeiro a gente tem que entender uma coisa. O medo não surge do nada. Essa emoção de medo, ela não surge de nada, ela tem uma raiz. Para a gente poder pegar esse medo e lançar fora, a gente tem que encontrar a raiz. Às vezes a raiz é o que eu falei ali atrás. É um abuso, é um espancamento, é um estupro, N coisas. Nós precisamos ter em mente que o medo não é uma emoção que surge do nada. Você fala assim: eu tô com medo, mas eu não sei o que é. A gente consegue, a nossa psique consegue nos enganar. Você pode racionalmente não saber o que é, mas psicologicamente, se você for lá e conversar com um psicólogo, ou conversar com um líder que tenha conhecimento desse tipo de assunto, você vai conversando, logo você descobre o que é. Tá? Depois disso, você tem que descobrir se essa emoção de medo ela é real ou não, porque isso é de extrema importância para resolver o problema. E você tem que entrar naquele modo observador crítico, tá? Tô com falta de ar. E você sabe por que você tá com falta de ar? Porque aqui não tem ar. Tem que observar, você tem que ser observador. Peraí, tem uma janela aqui, tem um buraco. Então por que eu tô com falta de ar? Isso não é real, isso é psicológico. Respira. Puxa o ar, conta de 1 até 3, segura e joga ele devagarzinho fora. Você vai ver que você vai acalmar. Por quê? Você foi observador e você criticou. Você olhou, observou que tem janela. Se tem janela, vai entrar ar em algum lugar. Mas é um elevador fechado. Pronto, mas tem uma ventoinha no teto do elevador que está circulando o ar. Ora, você já observou que existe isso lá. Qual que é a crítica? Se existe a ventoinha no elevador, vai entrar ar. Logo, se entra ar, por que eu estou acreditando que eu não estou respirando? Porque é irreal. Quando você faz essa crítica, irmão, o seu organismo já começa a relaxar por si só. Então, entra no modo observador. Depois você tem que pensar sobre o medo. O que me causou esse medo de ficar com falta de ar? Qual é a raiz do problema? E decidir enfrentar esse problema. Quando você faz esse tipo de criticidade, ou seja, entende que suas emoções não surgiram do nada, se essa emoção de medo ela é real ou irreal, você entrar no modo observador crítico, pensando sobre o medo, depois você vai ter que decidir enfrentá-lo. Na hora que você decidir enfrentar, você vai cumprir o que está escrito na epístola de 1 João, no capítulo 4, no versículo 18. Logo, o perfeito amor lança fora todo medo. Você vai olhar para o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da sua fé, e você vai conseguir, pelo poder do Senhor, através da pessoa do Espírito Santo de Deus que habita em você, pegar o medo e lançar fora. Amém, irmãos? Repito, irmão, se você não fizer isso, o que você vai conseguir com esse sentimento? Tormenta. Você vai se sentir atormentado, punido, sentenciado. Por quê? O medo, irmão, ele atormenta e torna reais os problemas irreais. Ora, um medo de um lugar fechado vai produzir em você taquicardia, falta de ar. Não trouxe ou não trouxe problemas reais? As dificuldades e os receios que inicialmente estavam só no campo da imaginação, ela vai passar para o campo físico. E esse sentimento vai permitir que nós nos projetemos de possíveis perigos cotidianos simples para perigos grandiosos, estrondosos, como se fossem reais. Se nós não cuidarmos, o medo pode nos paralisar e nos conduzir a crise de ansiedade e pânico e nos colocar em lugares piores do que aquele que nós imaginávamos se nós enfrentarmos ele. Eu não vou enfrentar o meu marido que me espanca não, porque ele pode me matar. Aí você não enfrenta o marido. Esse não enfrentamento, e quando eu falo enfrentar, não é bater, né? Enfrentar fisicamente não, porque homem violento a gente enfrenta de outra maneira, com estratégia, tá, irmãos? Então, você não vai enfrentar isso, irmão, com esse medo de você não enfrentar essa pessoa no campo das emoções, porque tá ligado aí à sexualidade, o sentimento junto com esse cônjuge que espanca, que é violento, né? Tá ligado a esses sentimentos, essas emoções. Você vai ter coragem de enfrentar esse sentimento que se tornou doentio. Se você não fizer isso, você vai se sentenciar a ficar com esse homem
né, atrelada a ele há anos e anos e anos e anos e anos e anos, no final você ainda vai morrer, porque cedo ou tarde, se a violência ela sai de um grau X e vai para um grau X ao quadrado, ou seja, ela se multiplica, tá? E você não se defende, a pessoa pensa assim, epa, aqui eu posso bater até arrebentar. Um dia o cara esquece a mão, mesmo que ele não tenha intenção de te bater, mas tá tão acostumado a bater, que a violência vai aumentando por si só, e daqui a pouco, minha querida, você é uma pessoa morta. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Qual que é a melhor saída? Correr do que ficar. Por quê? Luta, morre lutando, é melhor do que morrer de braço cruzado. Amados e amadas, há duas razões básicas que nos levam a ficar presos ao medo. A primeira é porque nós fixamos os olhos na realidade e o que vemos de ruim ou negativo tende a nos afetar com medo. E a segunda é porque perdemos o controle e a confiança em Deus. E aqui eu vou repetir para você de novo com todo amor do meu coração. Não me leve a mal. Eu tô te falando isso porque quando alguém falou para mim quando eu tive medo, e quem sabe no futuro eu te conto um pouquinho dos medos que eu consegui vencer e revele para você algum medo que eu ainda estou trabalhando nele. Para te mostrar que aqui, meu amado, eu não estou dizendo para você quando eu estou falando sobre isso que eu sou maior e melhor que você, não. É porque tem medos que eu já enfrentei, eu posso te ajudar, e tem outros que ao conversar com você sobre ele, eu já estou enfrentando, tá? Por quê? Porque eu ainda estou amadurecendo para ter uma intimidade, uma confiança 100% no Senhor. Todos nós estamos num processo de trabalhar as nossas emoções, o nosso caráter, a nossa psique. E graças a Deus que todos nós estamos, né, nesse processo. Uns lá atrás, uns junto comigo, outros lá na frente. Não importa. Importa que nós estamos aí trabalhando naquele processo, naquela construção do indivíduo mais importante da sua vida, que é você mesmo. Amém? Então, quando nós olhamos para a realidade, tememos a realidade, tá? Embora seja real, a gente pode trazer tanto esse medo para o real como para o irreal, né? Aquilo que é racional e aquilo que é irracional. E o segundo é porque Deus é poderoso, é santo, mas a quem é desgraçada demais. Deus olha para todo mundo, mas por que Deus olharia para mim se eu sou tão pecadora? Isso é um dos motivos que impede a gente muitas vezes de acreditar que Deus possa fazer algo para nós. Não porque nós não acreditamos que Deus não tenha poder, mas a gente se sente tão pequeno, porque foi criado. Já pensou uma criança que foi criada espancada, ouvindo palavras de pouca valorização? Uma mulher ou uma pessoa que foi abusada sexualmente, que não teve seus sentimentos validados. O que é validado, irmão? Alguém conta pra você um problema e você banaliza o problema dessa pessoa, você retraumatiza ela. Se alguém conferiu a você a honra de participar algo tão íntimo com você, por gentileza, em nome do Senhor Jesus, tenha a capacidade de ouvir em silêncio e olhar pra ela e falar: sinto muito. Não precisa falar mais nada. Por quê? Porque quando você faz isso, você valida o sentimento dela. Você está dizendo assim: olha, a sua dor é real, eu sei. Mas quando você só escuta e fica em silêncio, tá? A pessoa vai o quê? Vai preencher o silêncio que você deixou com aquilo que ela aprendeu. O que ela aprendeu? Só sentimento negativo, só sentimento pejorativo, só sentimento de baixa estima. E o que é pior, ainda tem gente que quando escuta ainda resolve dar conselho e conselhos do amigo de Jó. Fica em silêncio, irmão. Que embora o indivíduo possa preencher o seu silêncio com o problema dele, é melhor preencher com o eco dele do que com o eco da sua voz. Porque é mais uma desgraça para somar ela. É um abismo levando a outro abismo. Então, quando você for escutar alguém, irmão, se ele confiou em você um problema, valide o problema dele. O que é validar, pastora? É reconhecer a dor do outro. Mas eu nunca passei por isso. Seja sincero e fala: irmão, eu não consigo imaginar o que você está passando. Isso é validar. É você falar e mostrar para a pessoa que aquilo que ela está falando para você é de extrema importância e que você, mesmo não entendendo, você sente muito. Entende, irmão? Então, quando a gente faz isso e tem coragem, esse sentimento é validado, a gente começa a ter, a pessoa que está com esses problemas começa a ter mais confiança nela
e automaticamente ela consegue olhar mais para Deus. Lembra que a Bíblia fala: ama o teu próximo a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas? Primeiro vem você. O ser humano mais importante do mundo é você. Porque se você não ama você, desculpa, você não é capaz de amar mais ninguém, nem Deus. Porque o seu sentimento de baixa estima, os seus traumas vai fazer com que quando você olhe para as Escrituras ou para Deus, você enxergue Deus da sua maneira distorcida e não quem Ele é. Amém? Então, repetindo, para que a gente possa resolver esse medo e lançar fora, a gente tem que aceitar que o medo existe. A gente tem que olhar para esse medo com observação e criticidade. Se puder escrever o que te faz sentir medo, escreva, depois leia, rasgue e joga fora. Ou não, então nem precisa ler, joga fora. Cultive pensamentos, aqui eu ia falar para você positivo, não. Cultive a fé. O que é a fé? Leia a palavra de Deus e exercite. Pega os versículos da Bíblia e comece a citar ele para você. Ah, mas aí eu vou estar usando a Bíblia como autoajuda? Mas você quer usar a Bíblia para quê então, meu irmão? A palavra de Deus fala que a Bíblia é a nossa espada. Espada é o quê? Para guerrear. Você não quer guerrear nessa luta que você tá nela, não? Usa para autoajuda mesmo. Serve sim, pode pegar para autoajuda. Você vai usar para quê? Para julgar o irmão? Mas vale você usar para autoajuda, amém? Ressalte suas vitórias. É uma outra coisa que você pode fazer. Ressaltar as vitórias para perder o medo, tá? O que foi que Deus fez para você? Relembre o que você conseguiu de bom na vida, porque isso vai afastar o medo, tá? Converse sobre os seus medos com os amigos, familiares, com o pastor, com um líder espiritual, com um psicólogo, um psiquiatra. Ah, eu não tenho coragem de falar com um amigo que é todo mundo fofoqueiro, com um pastor, porque ele pode contar não sei pra quem. Então conta pra um psicólogo, irmão, porque o psicólogo, ele tem lá no manualzinho dele, ele é proibido de falar com quem quer que seja, beleza? Durante tudo isso também, irmão, aprenda a respirar, controlar a respiração, faça terapia, irmão. Ah, eu sou crente, eu não preciso de terapia não. Ô, irmão, então deixa de ser crente e passa a ser espiritual, tá bem? Porque a Bíblia fala: chegará o tempo que me adorarão, os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Os adoradores em espírito e verdade, se você faz uso de um remédio para dor de cabeça, para parar a dor de cabeça, na hora de ir para o psiquiatra, para o psicólogo, não pode, porque é médico do mesmo jeito. Então, irmão, faça terapia. Porque casos de abuso, de espancamento, de estupro, irmão, nem sempre, não é por má vontade do líder religioso, nem sempre ele pode estar apto a te ajudar com isso. Entendido, meus queridos e minhas queridas? Amém? Procure manter o ânimo, a coragem, a fé e a ousadia. Ai, pastor, eu tô tão desanimada. Aí você vai falar assim, lembrar do versículo. Por isso que, gente, a Bíblia, irmão, fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção das coisas não se vê. Vai lá na minha mensagem que fala sobre viver por fé e não por sentimentos. Você vai entender o que eu tô falando. A Bíblia fala assim, ó, tem de bom ânimo. Deus não pediu para você ter um excelente ânimo, só um pequenino ânimo, tá? A coragem vem de Deus. E a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção das coisas não se vê. A ousadia vem da fé. Entende, irmão? A fé não te decepciona. Porque ela é palavra de Deus, ela não é palavra da Kênia, ela não é palavra da pastora Kênia, ela não é palavra do pastor nenhum, nem líder nenhum, nem um político famoso, ela é palavra de Deus e ela vai se cumprir, tá? Através da linguagem da fé e da confiança na palavra de Deus, nós somos mais que vencedores. Foque a sua vida, nossa vida tem que ser focada na espiritualidade, não na religiosidade, tá? Vamos diferenciar, lá, aí também na minha playlist, lá no Oração Intercessória, nós vamos falar sobre o pecado da religiosidade. Você vai entender qual é a diferença entre a espiritualidade e a religião. Então nós não temos que focar na religião, nós temos que focar na espiritualidade. Quer entender qual é a diferença? Vai lá na pregação e escuta, porque senão o nosso áudio vai ficar muito longo, já está 52 minutos. Então, foque na sua vida espiritual através de uma vida devocional saudável e regular de oração, de leitura das escrituras, que aí o seu coração vai ser renovado e fortalecido. Como diz em Efésios 6, né? Quanto mais, irmão, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. A gente só se fortalece lendo as escrituras. Ah, mas eu já li a Bíblia toda uma vez, não preciso... Esquece isso, irmão. Esquece isso. Já leu a Bíblia toda? Parabéns. Agora vamos ler de novo, tá bem?
não vamos fixar os nossos olhos, irmão, na realidade do mundo, porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. A palavra jaz é o quê? O mundo está morto no maligno. Se a gente ficar observando só de fundo, que é o que? A realidade, entre aspas, que nos cerca, que é esse mundo que está morto no maligno, a gente vai morrer junto com ele. A Bíblia fala em Jeremias que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que nos dá esperança? Quando Jesus fala assim, olha, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. Então nós temos uma esperança, um lugar fora dessa realidade humana que jaz no maligno. Quando nós olhamos, irmãos, para o mundo, a gente dá um significado mundano, porque aquele que é natural discerne as coisas naturais, mas aquele que é de maneira natural, mas aquele que é espiritual discerne as coisas espiritualmente. Então, quando a gente se torna espiritual, irmão, aí vai entrar em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas vão cooperar ao seu favor, tá? O medo vai se apoderar de quem olha muito, passa muito tempo perdendo, brincando com o celular e olhando na playlist lá, naqueles feeds do celular, no feed do Facebook, do Instagram, sei lá o que. Quando você passa muito tempo se alimentando dessas coisas, irmão, você vai ser barulho de carroça vazia e vai ser o quê? Um queimado espiritual. Você tem que pegar a Bíblia, começar a folhear a Bíblia, igualzinho você vê os feeds do Instagram, igualzinho você vê o feed do Facebook. Aí você vai se tornar uma pessoa espiritual. E o medo não vai se apoderar de você. Por quê? Porque você não vai estar olhando para as coisas que jazem no maligno. Você não vai estar perdendo o seu senso de eternidade. Ou seja, a sua direção, que é o seu olhar fixo no Senhor, Jesus Cristo, autor e consumador da sua fé. Nós devemos viver as nossas vidas, irmãos, não regido pelas coisas terrenas, mas pelas coisas celestiais, aonde Cristo habita. Isso é palavra de Deus. A eternidade não começa depois que a gente morre, a eternidade começa aqui e agora. E essa nossa leve e momentânea tribulação ou aflição, ela é incomparável com o peso da glória que nós estamos para ser revelada a nós no céu. Nós precisamos saber olhar de uma maneira espiritual. E isso, irmão, vai nos fazer o quê? Ser maduros no Senhor, perfeitos em amor, aperfeiçoado, ok? E esse aperfeiçoamento e amadurecimento em amor, ele nos confere impressões digitais, espirituais do Senhor. Nós temos a marca de Cristo. Que nós possamos viver a eternidade, não pensando que eu vou passar a vivê-la depois que eu morrer. Não, a eternidade começa aqui e agora. Esse exato momento que você está me ouvindo, você está já na eternidade. Porque a passagem, quando você morre, a morte é só uma passagem para um outro lugar, de vida eterna com Deus ou para o inferno. Não se iluda, o inferno existe, ele é real. Tá? Tudo nessa vida é passageiro, tá? Nós não devemos nos entregar ao medo, e sim confiar em Deus, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém, irmãos? Eu espero que você tenha entendido essa mensagem e lembre-se. Vamos lembrar lá, pastor, você leu porque vamos falar um pouquinho de Jó antes de eu terminar, porque aquilo que eu temia me sobreviveu, que me aconteceu. Só abrir um parênteses aqui antes de terminar, irmãos, estou preocupada com o tempo, mas esquece o tempo, Kênia. Quando fala que Jó, em capítulo 3, versículo 25, fala: o que eu mais temia aconteceu, o que mais receava me sobreveio. A Bíblia chama Jó de íntegro, justo e íntegro. Como Deus permitiu que Satanás o tentasse. Mas, irmão, o diabo só entra nas nossas vidas se nós tivermos legalidade. Qual foi a legalidade que o inimigo entrou para tentar Jó? No medo. Jó tinha medo que os filhos morressem, que ele perdesse tudo. E isso tudo aconteceu com ele. Então, para te mostrar que os seus medos, eles podem ser reais, que lá no mundo espiritual ele vai ser gerado e vai ser trazido para o mundo natural. Por quê, irmão? Porque você está dando legalidade para o reino das trevas utilizar esse medo contra você. Por isso que é uma sentença, entende? Por isso que lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 18, está falando que o temor, o medo traz consigo a pena, a sentença. Por quê? Nós estamos dando legalidade para o mal agir. Aí depois a pessoa fala assim: é porque eu estava em pecado. Irmão, ter medo não é pecado, tá? Ter medo não é viver no pecado, não é pecar. É uma reação do homem natural que Deus colocou em nós. Agora, quando isso extrapola
extrapola, quando isso exagera, quando isso fica de maneira hiperbólica, aí é que nós temos que começar a exercitar a nossa fé. E não há forma de exercitar a fé se você não lê as Escrituras. Porque aqui a Bíblia fala que quem tem que pegar o medo e lançar fora sou eu e é você. O pastor não vai fazer isso por você, o pregador não vai fazer isso para você, o vizinho não vai, nem o psicólogo vai fazer isso para você. Ele vai te dar direções e você vai fazer a escolha para poder ter a possibilidade de pegar este amor e lançar fora. E vamos lá, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus no nosso coração. Porque o medo não traz a sentença, a punição, a pena, não é a condenação. Ah, pastor, mas eu estou vivendo nesse medo, eu já me sentenciei. A palavra de Deus é tão maravilhosa, irmã, que ainda tem promessa para mim e para você que não largou o medo, tá? Sabendo que se o seu coração te condena, não é no coração que a gente tem os sentimentos, que são as emoções cristalizadas? Ou seja, se você está com medo aí, gravado esse sentimento de medo, maior é Deus do que se passa no seu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescentam dores, te alcance.